Você sabe, quando eu era pequenininho, tocava o sino da igreja, daí batia o sino da igreja, eu ia lá, abria o caixão, eram meninos que nem eu. É difícil falar sobre a morte, né? Porque a morte a gente só sabe sentir. É difícil falar da morte, viu? Ainda mais para médico. Eu vou te dar a minha opinião de um ser humano. Ela tem o lado material, onde acaba a matéria, o lado espiritual, onde se reinicia uma nova vida que nós não conhecemos, mas... No meu ver, a morte acaba sendo o fim de um ciclo. Quando ela acontece, a gente começa uma nova etapa. Qual morte? Essa morte, a morte do corpo, a morte da vida, essa que acaba com essa presença nesse planeta, ou você está falando dessas pequenas mortes do dia a dia, da morte do sonho, da vontade, da morte do desejo, a morte... Qual morte? Falando um pouco da morte desde um viés psicanalítico, a gente pode entender essa temática desde vários aspectos. Existe um corpo real que, queiramos ou não, ele vai progressivamente se deteriorando. Então, no real, tem a ver com um corpo físico que morre. Morte real existe, mas ela não existe para o sujeito, porque no real, ele não vive a morte, né? Ninguém pode dizer, eu morri. Então, a morte real pode-se pensar que é de um corpo que perece, mas não para o sujeito, porque a morte real para o sujeito, ela não é habitável, ela é apenas conjecturável simbolicamente. A morte é um grande desapego, porque você tem que deixar para trás tudo aquilo que é palpável para você experimentar o que é impalpável e desconhecido. A morte para mim é ausência, por causa da falta que às vezes a gente sente de alguém que se foi. Também é interessante pensar em compreendermos essa temática da morte desde um outro ponto de vista, que é o imaginário. Então, a morte de um corpo imaginário, dos nossos narcisismos cotidianos, a morte da exigência de uma perfeição, enfim, a morte desse corpo que é revestido de um ideal ilusório, né, e narcísico, que é tão propagado pela nossa cultura. Essa cultura que na atualidade sustenta uma posição, por exemplo, de uma performance contínua em que a felicidade, a beleza, a perfeição são metas constantes. Então, a morte disso, para que de alguma forma pudesse nascer um outro corpo ali, vivo de fato. Mas esse é um trabalho que é constante, né? Que ele não cessa. A morte, para mim, é o fim de um caminho que a gente passa a vida inteira trilhando. Agora, se esse fim do caminho é uma porta de entrada para outra coisa, não sabemos. Eu não acredito em vida pós-morte. E acho que é por isso que eu não consigo lidar bem quando uma pessoa querida para mim vem a falecer. E porque não compreendo, realmente não compreendo a morte. Acho que uma questão importante também para a gente pensar é como é que as pessoas lidam, de certa forma, com as perdas. Perdas de todos os tipos. A gente está falando de morte, mas acho que é importante também a gente pensar na perda em outras instâncias, né? Então, a perda de um emprego, a perda de uma relação, a perda de um animal. Como que as pessoas tendem a lidar com isso, né? Eu percebo que no mundo em que a gente vive atualmente, há quase que uma exigência constante de que a gente não pode perder nada, né? A gente não pode perder tempo, a gente não pode perder trabalho, a gente não pode absolutamente perder nada. O perder nesse sentido me parece que é visto como uma limitação, um fracasso. Quando na verdade o perder ele pode ser bem importante no sentido de dar espaço para que outras coisas possam estar presentes na vida desse sujeito. A morte é uma outra chance de enxergar o existir. Não me preocupo em pensar sobre a morte. Estou ocupada demais vivendo.
Saber que as nossas relações, os nossos vínculos, eles podem se romper. Saber disso, lidar e contar com isso é fundamental, né? Porque ao romper, nós podemos criar novos elos. Isso é a elaboração do luto. É saber de alguma forma aceitar a perda do objeto. O Freud diz que o luto termina quando a gente sente que aquilo que foi perdido, de alguma forma agora faz parte de nós. A partir daí, a gente pode seguir adiante, né? Criar novos elos, novos vínculos, mesmo com a presença da saudade. Essa perda, então, essa consciência do que se perdeu, nos abre a possibilidade para viver algo novo. A ausência da dor. É onde tudo acaba, é quando a gente fecha o olho para não abrir mais. A morte é o fechamento de um ciclo, ou talvez seja o início de um novo. A morte assusta, acolhe, abraça, afasta. Ela é curiosa e, ao mesmo tempo, ela é certeza. Na Idade Média, por exemplo, a morte era algo bem familiar, até porque morriam muitas pessoas. Era muito comum filhos, ainda bebês, morrerem. A morte, então, na Idade Média, era uma morte bastante presente. Hoje, a nossa atitude diante da morte é bastante diferente da dos medievais. É complicado ainda para as pessoas falarem sobre a morte, dialogarem com as crianças a respeito da morte. O que a gente nota, de certa forma, é uma progressiva mudança na forma como a morte foi sendo significada socialmente. Se a gente compreender que a vida, ela não tem um sentido e nem um motivo prévio, talvez o sentido da vida é criar narrativas. A morte para mim acaba no plano físico, deixando por um instante quem amamos aqui na Terra, mas fazendo-nos reencontrar com quem já havia partido para o outro lado, o espiritual. Vocês já pensaram, só pra gente fazer um exercício aqui, como seria se a gente pudesse viver eternamente? Se tá com preguiça de fazer alguma coisa, amanhã eu faço. Você fez algo que você não gostou muito, tudo bem, deixa pra amanhã. Eu tenho todo o tempo do mundo pra poder fazer isso diferente. O que eu tô querendo trazer enquanto questão aqui pra gente pensar? Que a gente só valoriza, né, quem está à nossa volta, os nossos amigos, as pessoas que nos compõem enquanto sujeito, que compõem a nossa história, porque de alguma forma a gente não sabe se amanhã a gente poderá encontrar essas pessoas. Será que se a gente tivesse certeza de que amanhã a gente estaria vivo, a gente daria a mesma importância para o nosso presente, para os nossos amigos? Provavelmente não. O que isso nos diz? O que isso nos traz aqui? Que a morte, ela de alguma forma dá sentido para a vida. Tá, vou melhorar. Através da morte, a gente tem a oportunidade de viver a vida como se fosse o último dia. Porque a gente sabe que vai morrer. Essa é a beleza do ser humano, entendeu? Por quê? Eu tô começando minha vida agora. Porque eu ainda não tive um filho. Porque eu ainda nem achei um pai pro filho. A minha cachorra, a Lilica, tem 13 anos e eu não quero ir antes dela. Porque preciso terminar o meu mestrado. Eu conheci o amor da minha vida agora. Então eu queria mais um tempinho para aproveitar, né? Preciso ver meu filho crescer. E depois que eu achar o pai do filho, eu ainda tenho que fazer o filho e só isso demora 9 meses. Porque tem todo esse negócio de ter que plantar árvore, ter que fazer um filho, ter que escrever um livro, é muita coisa. Não deu tempo. Porque eu não quero virar estatística. Porque eu não conheço Paris. Porque eu tenho muita coisa ainda para fazer nessa vida. A minha filha ainda precisa de mim. Porque assim que ela não precisar mais, aí pode vir, né? Acabei de casar. Porque eu quero conhecer, entender melhor o mundo. Eu não entendi algumas coisas ainda e eu quero entender melhor. Porque... Ai, menina, como é que eu vou te explicar? Eu ainda tenho coisas sensoriais que eu quero experimentar. Por quê? Porque eu tô com meu nome sujo.
porque eu tenho uma peça linda para estrear depois que essa pandemia acabar. Bosta.